Apesar do fatídico 8 de janeiro de 2023, as mulheres brasileiras já têm motivos para respirar aliviadas quando o assunto é governo federal. Algumas medidas, embora atinjam outros grupos sociais, já beneficiam as mulheres brasileiras. A gente está falando aqui, por exemplo, do aumento do piso salarial do magistério. Sabemos que a maior parte do professorado é composto por mulheres. A gente também tem a volta do pagamento do Bolsa Família em nome das mulheres, a criação no Ministério da Justiça de um observatório de enfrentamento à violência contra jornalistas. Temos dados que comprovam que jornalistas mulheres sofrem mais violências por serem mulheres jornalistas na atuação da sua profissão e outras medidas. Essas medidas, como eu disse, atingem outros grupos sociais também, né? Nós temos professores homens e jornalistas homens, evidentemente. Aqui nessa coluna dessa semana, eu quero focar duas medidas tomadas essa semana pelo governo brasileiro, que essas sim dizem respeito mais diretamente ao direito de meninas e mulheres. Bom, a primeira delas foi uma revogação pelo Ministério da Saúde de uma portaria que foi expedida no governo Bolsonaro. Essa portaria do governo Bolsonaro determinava que profissionais de saúde que atenderam mulheres para fazer abortos de gestação vindas de estupro deveriam comunicar à autoridade policial. E isso foi revogado. Bom, por que isso foi revogado, gente? Porque, na prática, essa portaria tinha uma intenção: desincentivar as mulheres a buscarem o acesso ao direito ao aborto legal. Porque é evidente que as vítimas ficam com medo de saberem que necessariamente uma autoridade policial vai estar envolvida no caso. Muitas vezes a vítima ela foi estuprada por alguém conhecido, ou ela não está pronta para enfrentar um processo de investigação e de um processo penal. Então é muito importante que a vítima seja central num processo de investigação, de denúncia e de processamento de um estuprador. Então, quando a gente envolve a polícia sem a escolha da vítima, o que a gente está fazendo é impedindo essa vítima de acessar direitos, porque elas ficam com medo. Então, na verdade, essa portaria tinha como objetivo desincentivar o acesso a direitos por conta de um fundamentalismo religioso que pautava as atuações do governo Bolsonaro. Então é muito importante que essa portaria tenha sido revogada. A gente já tem como diretriz do Ministério da Saúde antiga, antes do governo Bolsonaro, e que continuou vigente no governo dele, que não havia necessidade de envolvimento de autoridades policiais nem antes e nem depois do aborto legal. Ou seja, uma vítima de estupro não precisava ir a uma delegacia fazer um boletim de ocorrência para ter acesso ao direito ao aborto legal. Assim como médicos, enfermeiros e enfermeiras não tinham a obrigação de romper, de quebrar o seu dever ético de sigilo profissional com a paciente. E tudo então vai voltar a essa normalidade institucional e de preservação aos direitos humanos das mulheres. Outra grande medida também no bojo de saúde sexual e reprodutiva de mulheres foi a saída do Brasil do Consenso de Genebra. O Consenso de Genebra consiste numa aliança, uma articulação internacional de países contrários ao aborto e de países que querem fomentar a ideia de que família é homem e mulher. E bom, esse Consenso de Genebra ele era frontalmente contrário a direitos brasileiros, como o direito ao aborto legal em casos, por exemplo, de gravidez causadas por estupro, ou quando há risco à saúde da gestante, ou ainda em casos de feto anencefalo. E também, evidentemente, esse Consenso de Genebra era contrário ao direito brasileiro ao casamento homoafetivo, né, decidido lá em 2011 pelo STF, regulado em 2013 pelo Conselho Nacional de Justiça. Então é super importante que o Brasil tenha saído do Consenso de Genebra e feito concomitantemente um outro movimento, o movimento de aderir a outros compromissos. Um é o Compromisso de Santiago. O Compromisso de Santiago prevê respostas à crise da Covid-19 pautadas pela equidade de gênero, algo super importante, já que as mulheres foram mais afetadas pela pandemia em comparação aos homens. E o outro compromisso que o Brasil quer aderir é a Declaração do Panamá, que pretende construir pontes para a construção de um novo pacto social e econômico gerido por mulheres. Bom,
Certamente é revigorante vermos expressões como igualdade de gênero, direitos sexuais e reprodutivos mencionados de forma positiva em documentos oficiais do governo federal. E cabe a gente fazer uma grande lembrança aqui. É a primeira vez que o Ministério da Saúde está sendo gerido por uma ministra mulher. A Nízia Trindade foi presidenta da Fundação Oswaldo Cruz entre 2017 e 2022, o que significa que ela atuou na linha de frente contra a pandemia da Covid-19. Teve um papel fundamental de difusão de informações, de garantia de direito e desenvolvimento e acesso de vacinas para o Brasil. Então eu tenho certeza que a Nízia Trindade vai trazer para o Ministério da Saúde, além de muita competência técnica, representatividade e responsabilidade para melhorar a vida de todas as pessoas que moram no Brasil. Uau.